sempre. Amém. E assim nós oramos no nome de Jesus. Graça e paz, galera, amém? Vocês estão felizes? Quem está feliz, diga amém. Quem está feliz, diga aleluia. Muita gente feliz. Eu gosto de ambiente feliz. Não gosto de tristeza. Gosto de alegria. E estar no meio da juventude é muito bom. Estar caminhando aqui é maravilhoso. Cada um de vocês que está aqui hoje, que veio, deixou a sua casa, é muito bom. Comunhão é bom. Hoje a gente teve várias surpresas. Samuel aqui, a Júlia ministrando. E assim Deus vai fazendo, vai tocando os nossos corações, vai nos alegrando, vai nos usando. E como é bom fazer parte desse reino, amém? É bom demais. Você descobriu o seu propósito, o seu chamado, por que você está aqui, por que você está em Amambai. Isso não tem preço. Muita gente no mundo tem dinheiro pra caramba, mas não encontrou ainda o seu propósito. E de que adianta? De nada adianta. E hoje a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, o tema dela é: eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Você pode dizer quem está do seu lado assim? Eu não me envergonho. Não, fala assim com cara de deboche mesmo. Eu não me envergonho. Faz cara de deboche aí. E aí veio uma pergunta ao meu coração, que eu quero fazer essa mesma pergunta para vocês. O que é vergonha? Já pensou sobre isso? O que é vergonha? Vergonha, eu vou dar o significado para vocês, seguindo a pesquisa que eu fiz. Ato de vexatório, que humilha, desonra, humilhação. Um exemplo, perder assim é uma vergonha. Sabe o que é uma vergonha? Que ficou uma vergonha para o Brasil? Perder para a Alemanha de 7-1. Eu não sei se isso aconteceu com vocês aqui. Faz quanto tempo já 7-1? Quantos anos você tinha, Mariana? Uns aí eu tinha. Uma vergonha, porque assim, eu me lembro, quando tinha jogo do Brasil, galera, pintavam-se as ruas, era a Copa do Mundo, bandeirinha pendurada, galera cortava eu não sei nem o nome daquilo lá, papel crepom, acertei? Olha aí, eu sei, cortava aquilo lá, fazia verde e amarelo, pendurava na frente de casa. O Brasil vai jogar a Copa do Mundo. Eu lembro que eu assisti a Copa do Mundo do Japão, se eu não me engano, era de madrugada os jogos. Eu levantava para assistir. 2002, né? 2002, o Brasil foi campeão. Eu levantava para assistir, torcia. Mas eu vou falar para vocês, não sei se é só comigo que aconteceu isso, mas depois de 7-1, depois dessa vergonha, eu não sei o que aconteceu comigo. A seleção estava jogando esse dia, eu nem sabia. Porque a vergonha que eu fiquei do 7-1, não tem mais expectativa. E eu fiquei pensando, do que eu tenho vergonha? Se a gente define o que é vergonha, né? É uma situação humilhante, te deixa humilhado, isso é vergonha. E o que me deixa com tanta vergonha? O que é isso que me humilha? Hoje foi engraçado, porque nós participamos do culto infantil, do evento aqui que teve, programação do Ministério Infantil. Gente, vocês veem eu tocando violão aqui, eu só mexo o joelho, né? Teu é o reino. Aí as musiquinhas das crianças, tem um monte de dança. Eu não sei dançar, cara. Não consegui dançar nem valsa no meu casamento, não sei dançar nada. Duro, parecendo um gelo. E aí eu tive que fazer lá, né? O sabão lava tudo duro. Lava meu rostinho. Aí eu olhava para as irmãs assim, as irmãs estavam olhando. Aí, olha só como que é a vergonha. Uma cochichou com a outra, né? E eu já pensei que era eu. A vergonha que eu estava, falei, está falando de mim, não é possível, eu danço muito feio. E talvez a irmã nem estava falando de mim, mas era o estado em que eu estava com muita vergonha e humilhado. Irmãos, eu não levo jeito com criança, eu me esforço, eu dou oi e tal. Tem algumas crianças que eu convivo, mas eu não levo jeito para criança, passei vergonha, fui humilhado. E assim, uns têm vergonha do seu time.
ter vergonha de ser corintiano, cara, não é possível. Desculpa os corintianos. Mas tem vergonha do time. Time que foi para a Série B. Tem vergonha. Puxa, o meu time foi para a Série B. Puxa, tomamos de 4-0. Vergonha, você tem que ouvir a galera te inflamando. Hoje o time que está aí, dois times despontando, né? Flamengo, né? Samuel, Lauren, Jaque, os flamenguistas aí, fanáticos. Bomba. Hã? Não, São Paulo. Ô, Palito, eu não desisto nunca, mas São Paulo tá dando vergonha, cara. E o Atlético Mineiro? Ó, Atlético Mineiro é raridade. Alguém torce pro Galo aqui? Ninguém. O senhor torce pro Galo? Agora torce? Então, assim, alguns têm vergonha do time, certo? Outros têm vergonha dos pais. Nossa, essa é pesada, né? Às vezes o pai tem um emprego humilde, às vezes o pai lida com algum vício, tantas situações. Tem vergonha dos pais, do jeito que os pais caminham. Só para ver se ele tem vergonha. Esse é o meu hold. Obrigado, hold. Ô Lucas, está faltando alguma coisa, não está? Ó, não estou ouvindo nada. Que vergonha, hein, Lucas? Ó, vergonha dos pais, como a gente estava falando. Alguns têm vergonha dos pais, pelo trabalho que eu já presenciei. E às vezes, em reunião assim de pais e mestres, que eu nem sei se tem mais hoje em dia. Pais e mestres, reunião depois da pandemia, nem sei mais como ficou todas essas reuniões na escola. Mas assim, eu ficava com vergonha. Tem que chamar o pai e a mãe lá. Caramba, meu pai vai vir na escola. Caramba, meu pai vai me deixar na frente da escola, minha mãe vai me deixar na frente da escola. Todo mundo já teve vergonha disso aqui. Vergonha do seu corpo. Ah, tem gente que sofre com isso aqui. Nossa, eu não estou no meu corpo ideal. Parecendo um colchão amarrado no meio. Nossa, eu não gosto do meu nariz, ele é troncho, ó. Queria ter um nariz retinho, igual o da Priscila, assim. Você viu que a Priscila, ela anda, ela não precisa nem empinar o nariz, porque ela já é metida de natureza. O narizinho dela é empinadinho. Mas tem gente que tem vergonha do corpo, aí o outro tem vergonha da orelha. Aí uns tem vergonha porque vai ficar careca. Tem vergonha do corpo. Uns tem vergonha porque é mais gordinho. Outros tem vergonha porque pesa 40 quilos. Vocês estão entendendo? Tem gente que tem vergonha do corpo. Vergonha de falar em público. Quem tem aí? Ah, eu também tenho vergonha. Também tenho vergonha de falar em público. Você acredita? Tenho vergonha. Medo de falar. Às vezes a gente tem. É vergonha. Olha a outra vergonha. Vergonha de algum pecado que comete. Ah, essa daí a gente volta lá no Éden, né? Essa vergonha de Adão e Eva, quando descobriram que tinham errado, falhado, se esconderam. Vergonha, no estado de humilhação. Outro tipo de vergonha. Vergonha de orar. Tem uma pessoa aqui que se eu falar assim, ora por nós aí agora. Daí farto, cai duro no chão. Eu tenho que acionar o SAMU, alguém para vir socorrer, porque eu não sei o que tem no microfone, irmãos. Se dá choque, o que é. Se eu peço para orar. Deus. Aí dá 10 segundos. Meu Jesus, me socorre. Primeira oração dele. Vamos lá. Vergonha de apresentar um trabalho na escola. Quem já? Vergonha de apresentar um trabalho da escola. Eu ficava na turma que fazia. Eu nunca queria apresentar. Não, o que tem que fazer? Faça o que for. Escreva um livro, 200 páginas. Mas não bota eu para falar não. Coloca eu para falar lá não, que não vai dar certo. Eu tenho vergonha, morro de vergonha. Vixe. Alguém aqui, nesse auditório, já passou alguma vergonha, sim, quer compartilhar com a gente? Nossa, Daniel, eu passei uma que eu vou te contar, hein? E vai ser legal eu falar agora. Alguém? Rapidinho, 3, 2, 1. Palito? Se vira, meu câmera. Eu só vou falar se o Samuca falar o dele também. Já vai pensando aí.
Cara, maior vergonha. Maior vergonha. Esse ano eu entrei no Ministério Público, né? Aí beleza, primeira semana e tal, a gente vai lá, faz a apresentação da galera, o pessoal se conhece. E a gente já tava nessa época de pandemia, né? Aí eu lá, né, todo pomposo, de camisa, né, todo chique. Aí chegou o momento de apresentar o pessoal, né? Apresentar, isso aqui é o Pablo e tal, tá começando agora. E aí numa hora lá contaram uma piada lá, né? Contaram uma piada, isso eu não sei se foi vergonhoso pra mim foi vergonhoso. E aí contaram uma piada e tal, e conversa vai, conversa vem, o pessoal não parava de rir, parava de rir. E naquele momento eu tinha baixado minha máscara, né? O pessoal tava sem máscara. Aí eu baixei minha máscara assim, tá me filmando isso aqui? Aí eu peguei assim, o pessoal, esse aqui é o Pablo e tal, todo mundo olhou pra mim, na hora eu dei risada. Sabe quando você dá risada? E eu tava meio gripado. Aí eu dei a risada, veio o negócio do nariz aqui, ó. Só que no que veio voltou. Saiu o negócio assim, saiu e voltou. Aí eu na hora ergui minha máscara assim e ficou preso na máscara, porque saiu de novo. Eu não sabia onde enfiar minha cara. E o cara falou assim, no primeiro semana de trabalho, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu fiquei assim, quieto o resto do dia. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha ali. Eu tava meio gripado. Acho que isso aí foi a minha maior vergonha que eu já passei. Porque é atual, né? É o que eu me lembro. Valeu, Pablo. Quem nunca passou uma vergonhinha, né? Mais alguém? Rapaz, o Bruno vai falar. E você sabe que sanguíneo tem vergonha para contar de monte, cara. Quero ouvir a do Bruno. Lá no Sicredi a gente tem, tipo assim, tem horário para ir almoçar, né? E esses dias atrás eu peguei e saí um pouquinho antes, e aí eu tenho que voltar antes. E deu uma coincidência de bater o horário de almoço com o do segurança. E o segurança, ele deixa a porta, tipo assim, ela fica no magnético, então se você tem algum metal, você não passa. E eu, tipo assim, naquela vibe de sempre pegar e passar correndo assim na porta, tipo assim, porque o segurança abria pra mim, eu passava assim, a porta ficava rodando, né? Eu peguei e entrei com tudo, assim, e aí no que eu bati a cara no vidro, assim, com a minha mochila, e caí sentado, assim, e, gente, foi, tipo assim, a agência estava lotada, sabe, assim, eu não sabia, aí você não, entrar não dava para eu entrar, né, mas eu tive que pegar e voltar para trás, e, olha, algumas vergonhas, caí sentado no chão, dentro da porta giratória. Essa ninguém sabia, tá? Que pelo menos nem pra Laura tinha contado. Altas vergonhas. Mais alguém? Não vou seguir o fluxo aqui. Não? Então, beleza. Uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida, meu pai, gerente de banco, sempre tinha festas para confraternização. E tinha uma mulher lá que naquela semana estava com o cabelo igual da minha mãe. Só que eu não tinha visto, cabelão e tal. E aí tinha o fute antes, depois ia fazer o churrasco e a gente ia todos juntos participar. E aí acabou o futebol e eu tenho um costume com a minha mãe. Eu jogo bola, tô daquele jeito, eu chego e corro atrás dela para abraçar. Brincadeira de mãe e filho. Quando eu entro no salão, a mulher está de costas, sentada. E eu venho pingando. Vral, e agarro ela por trás assim, ó, e dou um abraço. Ah! Meu amigo do céu, quando ela fez assim, que nojo! Ela me olhou para trás assim, eu assustei. Falei, não é minha mãe, velho? Para explicar, encosta a porta aí, os huskies siberianos estão invadindo o pedaço. Pode encostar aí. Para eu explicar depois que ela parecia minha mãe de costa, que vergonha que eu passei. Por que a gente está falando de vergonha? Vamos ler o texto. Romanos, capítulo 1. Abra tua Bíblia aí. Nós vamos trabalhar esse texto em Romanos capítulo 1 hoje. O tema, eu não me envergonho. Romanos capítulo 1, versículo 16.
Vamos lá, todos juntos? Cravada aí na tela, no 3. 1, 2, 3. Ninguém? Calma aí. Não está na tela, meu querido? Hoje deu ruim, hein? Então, beleza, eu vou ler aqui. Vamos ao texto, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o texto base que nós vamos usar para falar. Fechou, vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Fechou aí. O que é evangelho? Porque aí está falando assim, eu não me envergonho do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho simplesmente significa boas novas. O evangelho significa boa notícia. Isso é o evangelho. E o apóstolo Paulo está falando aqui, eu não me envergonho dessa boa notícia que eu tenho propagado. Num contexto muito difícil. Capítulo 1 de Romanos, eu quero tentar levar você lá agora. Pensa em Roma, o contexto de Roma. Como que era Roma naquele tempo? Roma era um império. Eles comandavam tudo. Lembra dos publicanos? Quem que era um publicano? Levi, Mateus. Ficava lá todos os dias cobrando os impostos do povo, que eram os judeus, o seu próprio povo, mas ele trabalhava para Roma. Roma tinha o domínio financeiro de toda a região. Eles faziam o que queriam, pintavam e bordavam. O poder estava na mão de Roma. Então eles oprimiam, eles tinham poder, eles compravam, eles vendiam, eles faziam o que queriam. Agora se coloca lá no lugar dos judeus, de Mateus. Como você se sentiria sendo dominado, sendo controlado ou controlada? Se você fosse um daqueles povos diante do Império Romano, ok? Que tinha muito lá templos de adoração a outros deuses. E a gente está contextualizando no capítulo 1, vários deuses, Afrodite, Apolo, Diana. Aquela região era cheia de templos. Hoje a gente não vê isso aí. Você já foi num templo que adora o Baco? Quem que é o Baco? Deus do vinho. Já foi em algum templo? Nunca fui. Mas se a gente for naqueles lugares, talvez a gente encontre ou veja ruínas. Mas esse era o contexto. O capítulo 1 de Romanos fala muito sobre isso. No sentido de que os servos de Deus deixavam de propagar as boas novas, ou a lei, para cultuar esses deuses. Sabe de que forma? Sexo livre nas ruas. Era um culto desses povos. Sexo aberto. Pois para você entender um pouco, pesquisa lá assim, como o sexo na Roma antiga. Terrível, cara, terrível. Prostituição, promiscuidade. Esse era o contexto que estava lá. Pegavam jovens, virgens, levavam até o templo, em oferta aos deuses. Olha o contexto que Paulo está falando, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, onde todo mundo estava adorando um Deus diferente do que ele estava propagando. Que ousadia e que coragem. Por isso, nessa ocasião aqui de hoje, eu quero compartilhar com você motivos pelos quais eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua palavra, continue falando conosco, continue nos orientando, que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós essa noite. Assim nós oramos no Teu nome, Deus Todo-Poderoso. Amém. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Primeiro ponto, porque Ele é a salvação. Pensa comigo, por que eu não posso ter vergonha desse Evangelho, dessa boa notícia? Porque Ele me salvou. Porque Ele te salvou. Onde você estava antes de Cristo? Quem você era antes de Jesus? O que você fazia?
Por onde você andava? Quais as coisas que pensava? Eu fazia muita coisa errada. Em todo o contexto da minha vida. Como criança, como adolescente, como jovem, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. Porque por um homem só entrou o pecado no mundo. E que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da onde Jesus te tirou? Por favor. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando eu falei assim, eu tenho vergonha de falar em público, em todos os desafios que eu enfrento no ministério, mas eu preciso falar do amor desse Deus que me salvou, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Eu não me envergonho desse Evangelho. E eu sei que desafios virão, ou desafios aparecem para você. Como você tem compartilhado essa salvação? Daniel, eu não me envergonho da salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Por onde eu passo e por onde eu vou, e o que eu faço e o que eu posto, está apontado para Ele. Porque eu não me envergonho, Ele me salvou. Tem um vídeo, é tag que fala? É tagzinha que todo mundo fica postando, né? Como que é o nome desses vídeos que todo mundo posta? Não, é Reels, mas... A tag, eu acho que é tag. Que a pessoa, ela posta uma música no fundo, e aí ela mostra a velha vida, ela mostra se batizando, vocês já viram isso aí? Muito legal. E aí ela mostra a nova vida. Eu achei muito massa aquilo lá, e tá bombando nos Reels, está bombando no TikTok. E como que eu tenho me propagado isso? Essa salvação, da onde Cristo me tirou, porque eu não tenho vergonha, galera. Quem perguntar da minha fé, como eu era, o que Cristo fez comigo, eu não me envergonho, eu preciso dizer, Jesus me salvou, transformou minha história. Eu não sou mais o mesmo. Há algo dentro de mim que não é meu, é totalmente dele. Segundo ponto aqui, segundo motivo, por que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo? Porque ele é transformação de vida. Depois que Cristo te salvou, um processo começa a acontecer, e acontece na vida de todo mundo. Meu Deus, galera, quanta gente perdida. Eu acho que um dos testemunhos que mais impactam é o do drogado. Não sei por que me impacta tanto, eu acho que é porque eu vivi isso na minha família. Pode ter esse elo aí. Vivi isso na minha família. E ver uma pessoa que morou na rua quanto tempo, comendo lixo, pedindo dinheiro, assaltando ônibus, vivendo o que viveu, e de repente o Evangelho de Cristo chega a essa pessoa, e ela já não é mais a mesma. Que loucura é essa? A ciência não explica. Ninguém explica. Se eu for com as minhas palavras tentar explicar isso aqui, isso é loucura. Porque o mesmo apóstolo Paulo em Coríntios fala, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Isso é loucura. E eu não me envergonho de todo dia me prostrar diante de Cristo e falar assim, Pai, me perdoa, eu preciso ser transformado nessa área, eu preciso ser transformado, eu preciso ser santificado, eu preciso ser renovado. Todos os dias eu não me envergonho do Evangelho. E há uma metamorfose todos os dias, e Jesus tem mudado a minha história. E eu sei que está mudando a sua também. Quantos testemunhos você tem para contar da transformação de Deus na sua vida? Do que Ele realizou? O zoe de Deus em você, o sopro, ruá, o Espírito. Coisas que na minha força, na sua força, nós nunca conseguiríamos. Não. É porque Ele está nos transformando dia após dia. Eu não sou o mesmo que cheguei aqui de 3 anos atrás. Eu sou outra pessoa. Muita coisa mudou dentro de mim, para a glória dele e para melhor. O que tem mudado na sua vida? Não se envergonhe disso. Não se envergonhe de perder pessoas, não se envergonhe de perder amizades, não se vergonhe disso. Não, quero dizer o contrário, se envergonhe disso. Mas não se envergonhe de deixar Deus transformar a sua vida, e que as pessoas possam ver isso, porque Jesus disse que não tem como colocar uma luz embaixo de uma mesa. O que Ele está falando? Porque ela não vai iluminar nada, mas vocês são luz. Eu quero colocar vocês no alto, para que todos vejam a minha glória. E esse colocar no alto não é por minha força ou a tua, é porque Ele quis colocar a gente lá para sermos luz
para aqueles que estão perdidos. E esse processo exige transformação, santificação e renúncia. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele transformou a minha vida. E o terceiro motivo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele me dá uma esperança. Ele me salvou, Ele tem me transformado, e existe um lugar para onde eu vou. O meu passaporte, galera, já está carimbado. Tá! Parece que eu já estou lá. Vocês estão assim também? Parece que eu já estou lá. Meu passaporte está carimbado pelo sangue de Jesus. Há uma esperança, e eu sei para onde eu vou. Posso morrer agora, amanhã, eu sei para onde eu vou. Por isso eu não me envergonho de propagar isso para as pessoas, para ninguém. Jesus salva, Jesus transforma, e Jesus tem um lugar preparado para você, e Ele mesmo disse isso em João capítulo 14. Eu vou, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, só creia na minha palavra. Eu vou preparar um lugar para vocês. O meu Jesus, que morreu por mim, foi preparar um lugar. O fato de não se envergonhar, Jesus me chama a atenção. Porque Ele foi exposto, Ele foi humilhado, Ele foi envergonhado. Em nenhum momento Ele reclamou disso. Ele cumpriu o seu propósito nessa terra. Então não se envergonhe, amém, galera? Não se envergonhe. Beleza? 3 motivos aí. Ele me salvou, Ele tem transformado a minha vida, Ele tem me dado esperança. E o que acontece então, Samuel, se eu me envergonhar desse evangelho? Se eu tenho vergonha de servir a esse Deus, sou um agente 007, ninguém sabe que eu sou crente por onde eu passo. Na minha rede social eu tenho que falar para as pessoas, olha, eu sou crente, sou servo. As pessoas não conseguem entrar lá e ver se esse aqui é um servo do Senhor, propagar a palavra através das redes sociais também. Ou por onde eu passo, no meu trabalho, na minha faculdade, por onde Deus tem me enviado, as pessoas podem olhar para mim, não porque eu sou pastor, porque eu sou de Jesus antes de ser pastor, mas eles podem ver em mim quando eu jogo um futebol, quando eu converso, quando eu estou na roda de amigos, quando eu estou com a família, quando eu estou fazendo alguma coisa, eles conseguem ver. Ou eu me envergonho de tudo isso e me escondo. O que vai acontecer se eu me envergonhar? Primeiro, não serei reconhecido no último dia. Eu não serei reconhecido no último dia. É simples. Eu casei com a Priscila. O pastor Caetano casou com sua esposa. Eu não tenho vergonha, pastor. Eu mostro, eu ando com ela. Falo assim, é minha esposa, linda. A minha aliança com ela é eterna. Como que alguém está com Cristo, aliançado com Ele, e não consegue apresentar esse Cristo de uma forma tão firme, tão veemente? Esse é meu Jesus, esse é meu Cristo. O que vai acontecer? Mateus 10, versículo 32 e 33. A hora que tiver lá, alguém me avisa. Mateus 10, capítulo 10, versículo 32 e 33. E se eu me envergonhar, eu não serei reconhecido no último dia. Eu vou ler o 32, vocês leem o 33. Estou lendo na NAA. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. 33. Eu não quero ouvir essa palavra. Eu não quero chegar lá e Jesus falar bem assim, como está escrito no Evangelho. Eu falar, Jesus, eu preguei. Jesus, eu expulsei demônio. Jesus, discipulei, fiz tanta coisa. E Jesus falava assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu não quero. Por isso todos os dias eu me empenho. Porque eu não posso me envergonhar desse Evangelho que me salvou. Porque se eu me envergonhar de Cristo aqui, Ele disse que se envergonhará de mim diante do Pai. Outra coisa, eu não serei reconhecido no último dia. Pessoas não conhecerão o Evangelho se eu me envergonhar. Não. Lembra que eu falei? Eu apresento Jesus para todo mundo. Aqui, o rei. Às vezes não precisa nem falar, galera. Você não precisa nem falar. A pessoa olha para você e fala assim, você é de Jesus mesmo, hein? Ora por mim.
Lugares que a gente vai aí, jogar futebol, passa, eu vejo respeito, e não só por ser pastor, porque antes isso já acontecia, pela conduta, pelo que a gente fala, como a gente age, até dentro de quadra, com os ânimos exaltados, o cara entra duro em você, você já... Aí você, agora é você, Jesus. Ah, mas sou manso e humilde, aí você continua jogando. As pessoas não conhecerão. Quantos amigos, quantos familiares chegaram até você hoje já e falaram bem assim, o que você tem, menino? O que você tem? Você é diferente. Você não é igual aos que eu conheço. E fala. Olha que oportunidade, você vai falar assim, existe um Jesus, que morreu por mim, me salvou, transformou minha vida e preparou um lugar para mim. Só isso. Aleluia. Pessoas conhecerão o Evangelho através, se eu não me envergonhar desse Evangelho. Mas olha só Mateus 28, 19 e 20, diz assim, vamos lá. Vou ler o 19, vocês o 20. Quando estiver lá, me dá um toque. Tá, então vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês. Galera, se eu me envergonhar do Evangelho de Cristo, pessoas não vão conhecer Jesus. Sai do seu contexto aqui. Se hoje Jesus pega e fala para você bem assim, tá na hora, junta a mala, larga o serviço, pega as coisas e vaza. E aí? Tem um povo que precisa ouvir sobre o meu nome. E aí? Porque se eu colocar o meu emprego, o meu trabalho, a minha faculdade, o meu diploma, tudo na frente da ordem de Cristo, eu estou me envergonhando do Evangelho. Radical, né? Se eu me envergonhar, pessoas não conhecerão o Evangelho. E terceiro, Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, e eu quero destacar só alguns versículos para encerrar. Se eu me envergonhar do Evangelho de Cristo, galera, se você se envergonhar, se nós nos envergonharmos, a consequência é terrível. Deus nos deu um poder de transformar realidades através do nome de Jesus. E que onde a gente chega, o ambiente é transformado. Pessoas são libertas, a tristeza sai. E se eu não me colocar, olha só, vem comigo. Qual foi o primeiro louvor que a gente cantou? Olha como Deus está falando com a gente desde o começo. Desenvolvendo amor, lançará semente. Tua palavra é uma semente, coração é uma terra. Estamos falando de propagação do Evangelho, eu não me envergonho. Depois, a gente cantou, Ele reina. Jesus é o Rei. E depois, Teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Pai nosso, está tudo linkado. Se eu me envergonhar do Evangelho de Cristo, a consequência será terrível, por causa disso. Romanos, vai indo comigo aí que eu vou ler rápido esse aqui, pode deixar que eu leio. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, olha o que aconteceu no contexto em que Paulo está pregando em Roma. 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça, dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. O que é isso? Pessoas que através da impiedade e a justiça suprimem a verdade, o que? Escondem a verdade. Vamos lá. Pois, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, certo? O que está querendo dizer aqui? Deus se revelou a esse tipo de pessoa. Então, são pessoas que conhecem a Deus, então elas estão suprimindo, escondendo, se envergonhando de quem é Cristo. 30. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio destas coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles obscureceu.
estão cegos. 32, dizendo que são sábios, se tornam tolos. 33, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagem e semelhança de ser humano corruptível, as aves, os quadrúpedes e os répteis. Qual que eu li? 33, né? 34, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Lembra que a gente falou do contexto de sexo, culto e tal, e aquela promiscuidade toda? Ó, Deus falou assim, ó, vocês querem viver isso aí? Vivam isso aí. Vivam isso aí, os desejos de vocês estão cegos. Vocês estão fazendo imagens de animais, de répteis, vocês estão prestando culto a outros deuses. Olha, vou entregar. Vocês estão cegos. Galera, o que mais me chama a atenção no capítulo 1 é que Deus não está falando isso aqui para pessoas que não conheceram, não o conheceram. São para pessoas que o conheciam. 35, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Por causa disso, mais uma vez, Deus entregou as paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando um contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. 42. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Que texto! Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque pessoas pegam o Evangelho, transformam em algo que não é, deixam de falar a verdade, deixam de pregar, deixem de anunciar a boa nova, a ira de Deus. O mundo está desse jeito, porque está tudo café com leite, vocês estão me entendendo? Tem ninguém com o peito aberto, falando, é errado, assim não vai, eu sei o caminho, eu te mostro o caminho, é por aqui, vamos junto. Muitos de nós estamos vendo parentes, amigos, colegas, cometendo pecado, cometendo coisas erradas, e a gente não fala nada. E a gente não tem coragem. Sabe por quê? Eu estou com vergonha do Evangelho de Cristo. Eu não vou falar. Deus levanta outro para falar. Não vou não. Ministério de Louvor, pode subir aqui. Nós vamos cantar Pai Nosso mais uma vez. E aí, enquanto a gente louva e adora o nome do Senhor, você vai fazer a sua oração e refletir enquanto adoramos. Tudo que a gente falou aqui hoje. Você pode bater a mão no seu peito e falar assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Se você não se envergonha ou se envergonha, adore a Deus e agradeça. Obrigado, Pai, porque é a sua obra em mim. Mas se hoje alguma coisa faz com que você tenha vergonha de anunciar, ou tem feito algo que tem difamado, deixado o Evangelho se tornar o que ele não é, peça perdão ao Senhor. Ore, se entregue a Ele.